Era uma noite tranquila em Jerusalém. A cidade descansava em silêncio, mas o rei Davi, inquieto, caminhava pelo terraço de seu palácio. Seus olhos, vagando pela vastidão da cidade, foram subitamente capturados por uma visão que mudaria tudo. Lá, iluminada pela luz prateada da lua, uma mulher tomava banho. A água escorria por sua pele e sua beleza era arrebatadora. O coração do rei, que deveria estar voltado para Deus e para os assuntos de seu povo, foi tomado por outro desejo, um desejo proibido. Essa mulher era Batseba, esposa de Urias, um soldado leal que estava na linha de frente da batalha, lutando pelo próprio reino de Davi. Mas naquele momento nada disso importava. Cego por sua paixão, Davi cometeu um erro que traria consequências devastadoras. Ele enviou seus mensageiros para buscá-la. O que aconteceu depois não foi apenas um ato de traição contra Urias, mas um pecado que ecoaria por gerações, marcando a história de Israel. Hoje, vamos explorar em detalhes esse relato perturbador. Como um homem descrito como segundo o coração de Deus pôde descer a um abismo tão profundo? O que levou Davi a se render a essa tentação? Prepare-se para mergulhar em uma história de paixão, traição, manipulação e, acima de tudo, as consequências de um coração que, por um instante, se afastou de Deus. Para entender como Davi chegou a esse ponto, precisamos olhar para o contexto em que ele vivia. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias e foi ungido como rei de Israel, era agora um líder poderoso e respeitado. Ele havia conquistado territórios, unificado o reino e consolidado sua posição como um dos maiores reis de Israel. No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade, e o coração humano, mesmo o de um rei, é vulnerável. Naquele tempo, Israel estava em guerra contra os amonitas, mas, curiosamente, Davi não estava no campo de batalha com seus soldados. Ele havia permanecido em Jerusalém, algo incomum para um rei guerreiro. Esse detalhe não é apenas circunstancial, é crucial para entender o que aconteceu. Em vez de estar ao lado de seus homens, enfrentando os desafios da guerra, Davi estava em sua luxuosa residência, cercado pelo conforto do palácio. Foi durante essa ausência das responsabilidades reais que Davi caiu em tentação. Uma noite, ao caminhar pelo terraço de seu palácio, ele avistou Batseba. É importante destacar que o palácio de Davi era uma estrutura elevada, permitindo-lhe enxergar os arredores com facilidade. O banho de Batseba, embora privado, tornou-se público aos olhos do rei. A visão despertou em Davi um desejo que ele não deveria ter alimentado. Aqui surge uma questão crucial. Por que Davi não desviou o olhar? Por que ele não escolheu buscar a Deus naquele momento de tentação? Em vez disso, ele permitiu que sua curiosidade se transformasse em obsessão. A beleza de Batseba dominou seus pensamentos, e Davi tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele enviou mensageiros para chamá-la ao palácio, ignorando completamente que ela era casada com Urias, um de seus soldados mais leais. Batseba não tinha muito poder de escolha naquela situação. Ela foi trazida ao palácio do rei, um lugar de autoridade e poder absoluto. O texto bíblico não detalha seus pensamentos ou sentimentos, mas é evidente que ela foi colocada em uma posição impossível de resistir. O pecado de Davi não foi apenas moralmente condenável, foi um abuso de poder. Após esse encontro, Batseba enviou uma mensagem ao rei, informando que estava grávida. Esse anúncio colocou Davi em uma posição desesperadora. Seu pecado, que ele acreditava estar escondido, agora corria o risco de ser exposto. Mas em vez de confessar seu erro e buscar o perdão de Deus, Davi optou por encobrir seus atos, mergulhando ainda mais em um ciclo de pecado e manipulação. Com o anúncio da gravidez de Batseba, Davi viu seu pecado se transformar em um problema que poderia arruinar sua reputação e sua liderança como rei. Ele não estava apenas preocupado com as consequências espirituais de sua transgressão, mas também com os impactos políticos e sociais. Assim, o homem que havia escrito salmos de adoração e humildade se desviou ainda mais, arquitetando um plano sombrio para esconder o que havia feito. Davi enviou uma mensagem ao comandante de seu exército, Joabe, ordenando que Urias, marido de Batseba, retornasse da batalha. Urias, leal e destemido, provavelmente ficou surpreso ao ser chamado de volta ao palácio em meio à guerra. Davi recebeu Urias calorosamente, mas sua hospitalidade escondia intenções malignas.
O rei tentou disfarçar suas ações anteriores, incentivando Urias a ir para casa e descansar com sua esposa. Mas Urias, demonstrando uma integridade que contrastava com a falha moral de Davi, recusou-se a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam em perigo no campo de batalha. Ele dormiu na entrada do palácio, junto aos guardas, recusando-se a quebrar o código de honra dos soldados israelitas. Essa atitude nobre frustrou o plano inicial de Davi. Em vez de reconhecer a integridade de Urias como um chamado ao arrependimento, Davi tomou medidas ainda mais drásticas. Ele convidou Urias para um banquete e o embriagou, acreditando que isso o levaria a perder sua determinação e retornar para casa. No entanto, mesmo embriagado, Urias permaneceu fiel a seus princípios. Ele novamente dormiu na entrada do palácio, sem saber que sua retidão estava expondo ainda mais a decadência moral do rei. Com seus esforços para encobrir o pecado falhando, Davi tomou uma decisão que selaria o destino de Urias. Ele escreveu uma carta a Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente da batalha, no lugar mais perigoso, e depois recuasse, deixando-o vulnerável. A ironia sombria é que essa carta foi entregue por ninguém menos que o próprio Urias, sem saber que carregava sua sentença de morte. Joabe, embora implacável, sabia que as ordens de um rei não podiam ser desobedecidas. Ele cumpriu as instruções de Davi, e Urias foi colocado em uma posição onde a derrota era inevitável. Como esperado, Urias morreu em combate, e a notícia de sua morte foi enviada de volta a Davi. Ao receber a mensagem, Davi tentou mascarar sua culpa com palavras frias. Ele disse a Joabe para não se preocupar, afirmando que a espada devora tanto este como aquele. Essa declaração indiferente mostrava o quão longe o coração de Davi havia se afastado de Deus. Ele havia transformado um soldado leal em uma vítima de sua própria corrupção. Com a morte de Urias, Davi acreditava ter resolvido o problema. Ele rapidamente trouxe Batseba ao palácio e a tomou como sua esposa. Para os olhos do povo, parecia um ato de misericórdia e responsabilidade. Mas Davi sabia a verdade. Ele havia cometido adultério, assassinato e manipulação. Porém, o pecado nunca permanece oculto aos olhos de Deus. O silêncio de Davi diante de seus atos era um grito de culpa aos céus, e a justiça divina logo viria ao encontro do rei. Davi acreditava que sua traição e assassinato haviam sido varridos para debaixo do tapete. Ele agora estava casado com Batseba e esperava que o nascimento da criança selasse o fim desse capítulo sombrio. No entanto, o silêncio que pairava sobre o palácio era carregado de algo muito mais profundo: a desaprovação divina. Deus não havia ignorado o pecado de Davi, e o momento da verdade estava prestes a chegar. Foi então que o profeta Natã, um homem íntegro e porta-voz de Deus, entrou em cena. Natã, ciente da gravidade do pecado de Davi, abordou o rei com uma parábola que cortaria como uma lâmina em seu coração. Ele contou a história de dois homens, um rico e outro pobre. O homem rico possuía muitas ovelhas e gado, enquanto o homem pobre tinha apenas uma cordeira, que tratava como um membro da família. Natã descreveu como o homem rico, mesmo com todos os seus recursos, tomou a única cordeira do homem pobre para servir de refeição a um visitante. A história enfureceu Davi, que interrompeu Natã antes que ele pudesse terminar. Com veemência, Davi declarou que o homem que cometeu tal ato merecia morrer e deveria pagar 4 vezes pelo que tirou, pois agiu sem compaixão. Então, em um momento carregado de tensão, Natã revelou a verdade: "Tu és este homem." Essas palavras ecoaram como trovões nos corredores do palácio. Davi ficou paralisado ao perceber que a história era um reflexo de seu próprio pecado. Ele, o rei de Israel, havia sido abençoado com riquezas, poder e a presença de Deus, mas escolheu tomar o que não lhe pertencia, a esposa de Urias, e ainda selou o destino de um homem inocente. Natã não poupou Davi das consequências de seus atos. Ele declarou o julgamento de Deus sobre o rei: "A espada nunca se apartará da tua casa." Isso significava que a paz que Davi conhecia seria destruída. Além disso, Natã profetizou que o mal surgiria de sua própria família e que as esposas de Davi seriam tomadas por outro homem à vista de todo o povo, como punição pública pelo pecado que ele tentou esconder.
Ainda mais perturbador foi o anúncio de que o filho que Batseba carregava morreria. Essa sentença atingiu Davi como uma onda de dor avassaladora. Ele havia tentado controlar as consequências de suas ações, mas agora enfrentava a realidade de que o julgamento divino era inevitável. No entanto, diante dessa confrontação, Davi fez algo que demonstrava a diferença entre ele e outros líderes corruptos da história. Ele reconheceu seu pecado. Em um ato de profunda humildade, Davi disse a Natã: "Pequei contra o Senhor." Essas palavras, embora simples, refletiam um coração quebrantado e arrependido. Natã, ao ver o arrependimento genuíno de Davi, trouxe uma mensagem de esperança. Ele afirmou que Deus havia perdoado o pecado de Davi e que ele não morreria por isso. Porém, o perdão não eliminaria as consequências terrenas de suas ações. O impacto de seu pecado seria sentido por gerações. Davi, consumido pelo peso de sua culpa, compôs o Salmo 51, um clamor desesperado por misericórdia e purificação. Nele, ele implora a Deus que crie um coração puro em seu interior e renove um espírito reto. Esse salmo se tornaria um dos maiores testemunhos da graça de Deus e da possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que caíram profundamente. Por mais que Davi tivesse enfrentado a condenação de Deus e de seus próprios atos, ele sabia que sua única esperança era se voltar para o Senhor. A história, entretanto, ainda não havia terminado, pois as consequências de seu pecado continuariam a se desenrolar de forma dolorosa. Embora Davi tenha se arrependido e recebido o perdão de Deus, as consequências de seu pecado começaram a se manifestar de maneira trágica em sua vida e na vida de sua família. A primeira evidência disso foi a perda do filho que Batseba havia concebido. Logo após o nascimento da criança, ela ficou gravemente doente, cumprindo a profecia de Natã. Davi, dominado pela dor, passou dias em jejum e oração, clamando a Deus pela vida de seu filho. Ele se deitou no chão, recusando consolo ou alimento. Seus servos, preocupados com sua saúde, imploravam para que ele comesse, mas Davi permanecia firme em sua intercessão. No entanto, após 7 dias de agonia, a criança morreu, e a notícia chegou aos ouvidos de Davi. Os servos temiam contar a verdade, temendo que ele não suportasse o golpe. Mas Davi, percebendo a inquietação ao seu redor, perguntou diretamente se a criança havia falecido. Quando confirmaram, ele fez algo inesperado. Levantou-se, lavou-se, ungiu-se e foi ao templo para adorar a Deus. Depois disso, voltou para casa e pediu comida. Seus servos, surpresos, questionaram sua reação. Ele respondeu com uma sabedoria dolorosamente adquirida: "Enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e a criança viverá? Mas agora que ela morreu, por que jejuaria? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim." Essa perda marcou o início de um período de turbulência na casa de Davi. Os efeitos de seu pecado ecoaram em sua própria família, como Natã havia profetizado. O primeiro sinal veio através de seu filho Amnon, que cometeu um ato terrível contra sua meia-irmã Tamar, violando-a em um momento de depravação que abalou o reino. Tamar, devastada e envergonhada, encontrou apoio em seu irmão Absalão, que jurou vingança. Davi, embora enfurecido pelo ato de Amnon, permaneceu passivo, incapaz de punir seu filho de forma justa. Essa falha em agir abriu uma ferida ainda maior na família real. Absalão, consumido pela ira, esperou 2 anos antes de atrair Amnon para uma armadilha e assassiná-lo, fugindo logo em seguida para evitar represálias. A partir desse momento, a família de Davi mergulhou em um ciclo de caos e traição. Absalão, que inicialmente parecia buscar justiça, tornou-se um símbolo de rebelião. Ele voltou a Jerusalém anos depois e iniciou uma conspiração para usurpar o trono de seu pai. Em um movimento calculado, ele conquistou o apoio do povo e declarou-se rei. Davi, ao saber da revolta, foi forçado a fugir de Jerusalém. O rei, que outrora conquistara tantas batalhas, agora andava descalço e humilhado, chorando enquanto deixava a cidade que governava. Sua dor não era apenas pela traição de seu filho, mas pelo peso acumulado de suas próprias falhas. Absalão, determinado a consolidar seu poder, cometeu outro ato profético. Ele tomou as concubinas de Davi e, em um gesto de desdém, deitou-se com elas publicamente,
cumprindo o julgamento declarado por Natã. Essa afronta pública simbolizava a ruptura completa entre pai e filho e a queda moral de um reino que antes era abençoado por Deus. O conflito culminou em uma batalha sangrenta, na qual as forças leais a Davi enfrentaram o exército de Absalão. Embora Davi tenha instruído seus homens a poupar a vida de seu filho, Absalão foi morto de forma trágica, preso pelos cabelos em uma árvore e atacado pelo general Joabe. A notícia da morte de Absalão devastou Davi, que chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. As consequências do pecado de Davi não foram apenas pessoais, mas também impactaram todo o reino de Israel. Sua falha como pai e rei desencadeou uma série de eventos que enfraqueceram sua autoridade e trouxeram sofrimento à nação. Mesmo assim, Davi permaneceu como uma figura de arrependimento e redenção, reconhecendo continuamente a soberania de Deus em meio às suas falhas. Por mais que os erros de Davi tenham sido terríveis, sua história também é um lembrete poderoso de que o perdão de Deus é real, mas o pecado sempre deixa cicatrizes profundas. Ele não apenas rompe a relação com Deus, mas também destrói laços humanos e planta sementes de dor e destruição. Apesar das consequências devastadoras de seus atos, Davi nunca deixou de buscar a Deus. Sua história é um testemunho poderoso da graça divina e da capacidade humana de encontrar redenção, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Após a morte de Absalão, o reino estava em desordem, e Davi enfrentou o desafio de restaurar sua autoridade e reerguer uma nação dividida. Davi retornou a Jerusalém, mas não sem enfrentar resistência. Tribos de Israel e Judá estavam em conflito sobre quem deveria liderar a nação, e as tensões políticas ameaçavam explodir em uma nova guerra civil. Com sabedoria e paciência, Davi buscou reconciliar as facções, mostrando que sua prioridade era o bem-estar do povo, e não apenas sua posição no trono. Embora o perdão divino fosse evidente na vida de Davi, ele carregava consigo o peso dos erros passados. As memórias de suas ações, as tragédias em sua família e as perdas que sofreu tornaram-se uma constante lembrança de como as escolhas erradas podem trazer consequências duradouras. No entanto, Davi não permitiu que seu passado definisse seu futuro. Um dos momentos mais marcantes de sua jornada de restauração foi a composição de muitos salmos, que expressam arrependimento, louvor, lamentação e confiança em Deus. O Salmo 51, escrito após seu pecado com Batseba, é um dos mais poderosos exemplos de arrependimento sincero na Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esses salmos não apenas revelam o coração de Davi, mas também servem como um legado espiritual para gerações futuras. Eles mostram que mesmo quando tudo parece perdido, é possível se voltar para Deus com sinceridade e encontrar misericórdia. Além de sua contribuição espiritual, Davi também trabalhou para garantir que seu filho Salomão herdasse um reino estável e próspero. Ele fez planos detalhados para a construção do templo, uma tarefa que Deus não permitiu que ele realizasse devido ao sangue derramado em suas batalhas. Mesmo assim, Davi reuniu materiais, organizou recursos e deu orientações claras para que Salomão cumprisse esse grande projeto. Antes de sua morte, Davi convocou seu filho e transmitiu palavras de sabedoria e encorajamento. Ele disse a Salomão: "Sê forte e mostra-te homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos." Essas palavras não eram apenas um conselho paternal, mas um lembrete de que a verdadeira liderança vem da obediência a Deus. A história de Davi não termina com tragédia, mas com esperança. Seu arrependimento sincero e sua dedicação a Deus fizeram dele um homem segundo o coração de Deus, como descrito em Atos 13:22. Ele é lembrado não apenas por seus erros, mas por sua capacidade de se levantar após cada queda, de buscar a Deus com todo o coração e de deixar um legado que aponta para o Messias, Jesus Cristo, que veio de sua linhagem. O pecado de Davi e suas consequências também são um lembrete poderoso para nós hoje. Ele nos ensina sobre a gravidade do pecado
o preço das escolhas erradas e a necessidade de responsabilidade pessoal. Mas, acima de tudo, sua vida nos mostra que a graça de Deus é maior do que qualquer erro. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade, podemos encontrar perdão, restauração e um novo propósito. Com Davi aprendemos que a verdadeira grandeza não está na ausência de falhas, mas na disposição de se humilhar diante de Deus, reconhecer nossos erros e permitir que Ele transforme nossas vidas. Sua história é um convite para cada um de nós examinarmos nossos corações, buscarmos a misericórdia divina e vivermos de acordo com os propósitos de Deus. O último capítulo da história de Davi com Batseba nos força a confrontar uma verdade inquietante, mas essencial. Mesmo os homens mais próximos de Deus são falíveis, e suas falhas podem gerar ondas que afetam gerações. No entanto, a narrativa de Davi também aponta para algo maior, uma esperança que transcende os erros humanos e revela o caráter imutável de Deus. O pecado de Davi não foi apenas um erro moral. Ele violou os princípios mais fundamentais da aliança com Deus. Adulterou, mentiu e foi cúmplice de assassinato. Essas ações poderiam tê-lo destruído completamente. Contudo, o que separa Davi de tantos outros líderes que caíram é a maneira como ele respondeu quando confrontado com seu pecado. Quando o profeta Natã o expôs, Davi não fugiu, não negou nem buscou justificar suas ações. Ele se dobrou diante de Deus, reconheceu sua culpa e clamou por misericórdia. Aqui está um ponto crucial. O verdadeiro arrependimento não é apenas um ato momentâneo, mas um processo contínuo de transformação. Davi viveu com as consequências de suas escolhas, mas ele nunca parou de buscar o rosto de Deus. E Deus, em sua misericórdia infinita, usou até mesmo os erros de Davi para cumprir seus planos maiores. Batseba, a mulher que se tornou a esposa de Davi após uma tragédia tão dolorosa, foi também a mãe de Salomão, o rei que traria uma era de ouro para Israel, que através da linhagem de Salomão veio o Messias, Jesus Cristo. Essa é a beleza da redenção divina. Deus pode transformar até mesmo as situações mais sombrias em algo que reflete sua glória e bondade. No entanto, é impossível ignorar o peso das consequências do pecado de Davi. Ele enfrentou traição dentro de sua própria casa, a morte de seus filhos e a vergonha pública. Mas em cada perda, Davi encontrou consolo em Deus. Ele escreveu no Salmo 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essas palavras não são apenas poesia, são o testemunho de um homem que viveu a profundidade do desespero e a altura da graça divina. Olhando para essa história, somos desafiados a nos perguntar: o que podemos aprender com Davi? Primeiramente, somos lembrados de que nenhum de nós está acima do pecado. Todos temos pontos fracos, áreas de vulnerabilidade, que se não forem entregues a Deus podem nos levar a caminhos perigosos. Mas, ao mesmo tempo, aprendemos que nenhum pecado está além do alcance da graça de Deus. Além disso, a história de Davi e Batseba nos ensina sobre a importância da responsabilidade. Davi tentou ocultar seu pecado, mas Deus trouxe tudo à luz. Isso nos lembra que nada está escondido diante dele e que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a verdadeira cura. Por fim, a história de Davi aponta para Jesus. Ele é o descendente prometido de Davi, aquele que veio para salvar o mundo de seus pecados. Onde Davi falhou, Jesus triunfou. Onde Davi cedeu à tentação, Jesus permaneceu fiel. E onde Davi clamou por perdão, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito que garantiu redenção para todos nós. O pecado de Davi com Batseba é uma história que mistura tragédia e esperança, dor e redenção. É um lembrete de que somos todos imperfeitos, mas que servimos a um Deus perfeito que deseja nos restaurar e nos usar para seus propósitos. Enquanto encerramos esta reflexão, deixamos uma pergunta para você. Quais áreas de sua vida você ainda precisa entregar a Deus? Existe algo que você está tentando ocultar? Algo que precisa ser trazido à luz? Assim como Davi encontrou redenção ao se humilhar diante de Deus, você também pode experimentar a graça transformadora que Ele oferece. E ao final de tudo, lembre-se, Deus não está em busca de pessoas perfeitas, mas de corações dispostos a se render a Ele, a admitir seus erros
e a caminhar no caminho da restauração. Assim como ele fez com Davi, Deus pode usar sua história, até mesmo os capítulos mais sombrios, para algo glorioso. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Estamos apenas começando uma jornada incrível através das histórias da Bíblia, e cada episódio nos traz novas revelações e reflexões. Agora, eu quero saber, o que você aprendeu com esta história de Davi e Batseba? Qual foi o ponto que mais te impactou? Responda nos comentários e compartilhe sua opinião. Por fim, não saia ainda. Temos 2 vídeos na tela final esperando por você. Escolha um deles e continue mergulhando nas profundezas da Palavra de Deus. Não se esqueça, toda semana temos novos vídeos e você não vai querer perder. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.